Pois é. Eu avisei vocês aqui que íamos ter uma grande entrevista hoje de João. Grande João. João das vacinas, um homem que boa parte da população brasileira está viva hoje graças a ele. Tem gente que diz isso, que diz aquilo, que não gosta disso, que não gosta daquilo. Eu só quero dizer o seguinte, para os brasileiros fora de São Paulo, né? Ele até pouco foi governador de São Paulo, vocês não sabem com o que eu estou falando, mas para os brasileiros ele foi uma peça fundamental durante essa terrível pandemia e o terrível desempenho do governo Bolsonaro. Então, é com muita alegria que eu recebo aqui esta figura maravilhosa de João Dória. Que bom você estar aqui, João. A gente conversou tanto até que enfim estamos aqui, não é? Tudo bem com você, João? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Nardelli, muito obrigado também pela sua presença aqui. Tá me colocando mais baixinho? Não, mas tá certinho alto. ali. Posso subir só um pinguinho? Ah, não. Tá ali. Aqui tá bem? Tá bem. Tá Pronto, ótimo. aqui tá bem. Agora o rádio é rádio e a televisão ao mesmo tempo, né, Mário? Eu que fiz rádio também 9 anos, no meu tempo não tinha televisão. E televisão rádio, também, né? Você fez muito. Fiz, 25 anos de televisão. É que o rádio virou TV, né? O rádio se modernizou, o rádio se transformou e virou televisão também. Mas, Mário, aqui ao lado do nosso Antônio Baçaí, lá em São Paulo é conhecido como Imba. Aqui a gente já fez lá o diminutivo para Imba, carinhosamente Imba, exatamente, é o coração. Mas, Mário, muito obrigado. Eu tinha muita vontade de estar aqui com você, porque ao longo desses anos, desde que fui prefeito da cidade de São Paulo, eu falei com você remotamente, e não presencialmente. Tem 6 anos. 6 anos isso, o tempo passa. Então é um privilégio para mim estar aqui na sua casa, na sua rádio, na sua emissora, na sua sala, falando com os seus ouvintes, os seus internautas, as pessoas que nos acompanham aqui. Mário, eu quero revelar aqui para todos a minha admiração por você, a sua história, a grandeza da sua biografia como homem público que foi e continua sendo homem público, porque o que você faz pelo rádio, o que você faz pela internet, o que você faz por aqueles milhões que acompanham você, é defender a vida, é defender a liberdade, defender a democracia, defender o direito dos mais pobres, dos mais humildes, dos mais vulneráveis. Quisera ter em São Paulo um Mário Kertz. Nós temos na Bahia, não temos em São Paulo. Mas você não só é da Bahia, você é do Brasil também, Mário. Mas, João, que alegria ter você aqui, viu? Mário. E ver você aí nessa sua caminhada. Rapaz, você sabe que ontem eu recebi de presente de aniversário em Baçaí. Bom dia, meu queridíssimo. Foi seu aniversário ontem, Mário? Hein? Não, foi dia 21 de março. Mas estamos ainda no mês da celebração, né? 30 dias de celebração. Eu estava olhando ontem umas fotografias. Uma delas eu vi quando eu era prefeito. E tinha um jovem que era o presidente da empresa de energia elétrica daqui, Coelba. E eu, prefeito, ia em vários bairros populares, favelas, Saramandaia, levar o serviço da prefeitura e levar também a energia elétrica. Quem é que era? Este aqui, Antônio Baçaí. Foto de nós dois jovens. Cabelo preto, né? E eu com cabelo. Você ainda tem cabelo branco. Mas seguem meninos. Agora, eu fui ver um livro que eu ganhei de presente das fotos de Zélia Gattai. Foi muito minha amiga de meu pai. Você sabe que eu, folheando, tá lá você, jovenzinho também, ao lado do presidente Sarney. Acho que você era presidente da Embratur. Era presidente da Embratur. Pois é. Com Zé e Jorge, em Brasília. Pois é, exatamente. No Palácio do Planalto. Rapaz, eu lembro perfeitamente dessa muita coincidência. Fotografia. Ontem de noite eu vi isso. Você sabe o que foi isso até? Você vê que você me reproduziu a memória aqui, Nardelli. Foi em 1987, quando nós instituímos o Ano Nacional do Turismo. Para colocar o turismo na envergadura que ele precisava, eu pedi ao presidente Sarney que fizesse um decreto elencando, colocando e nominando o Ano Nacional do Turismo em 1987 no Brasil.
e fizemos um grande evento em Brasília, em Baçaí. Um grande evento. Até o Dr. Roberto Marinho foi. Eu convidei o Dr. Roberto, ele estava lá, o Dr. Roberto Marinho. Estava o Pelé, estava a Xuxa, estava grandes personalidades do mundo da música, do mundo da televisão. E eu convidei Jorge e Zélia para estarem lá. E eles foram, os dois, sempre de mãos dadas, os dois eram absolutamente apaixonados. E estavam lá, Jorge e Zélia. Meu pai estava também. E depois dessa cerimônia, tinha mais de 1.000 pessoas ali no Palácio do Planalto. O presidente Sarney, de forma muito delicada, muito gentil, convidou Jorge, Zélia, que eram muito amigos de Sarney, muito amigos de Sarney, meu pai, Zé Aparecido, que era então governador do Distrito Federal, e eu, e o Pelé, e chamou o Pelé também, para conversarmos lá na sala do então presidente José Sarney. Inesquecível essa data. Essa sua lembrança aqui me trouxe a memória rápida de um grande momento, 1987, Mário. Para você ver que coincidência. Agora, João, eu estou conversando com o João Dória, pré-candidato do PSDB, venceu as prévias à presidência da República, deixou o governo de São Paulo agora há poucos dias. Por que você escolheu a Bahia para começar a sua campanha? Porque aqui é minha terra, Mário. Aqui é minha terra também. Eu fico até emocionado de falar isso. Porque aqui... Meu pai nasceu aqui em Salvador. Eu amanhã sigo para Rio de Contas, onde meus avós nasceram, onde tiveram uma infância muito modesta, muito humilde, até que meu avô, cursando Direito, se tornou juiz de Direito daquela comarca. Minha avó era professora primária. Depois meu avô foi transferido aqui para Salvador para ser juiz de Direito aqui. Foi quando nasceu meu pai, meus tios também. Então, aqui é minha terra, aqui me emociona, aqui é minha terra, Mário, aqui é minha terra, eu tinha que começar aqui. Que bom. Você sabe que eu conheci seu pai. Seu pai chamou a atenção pela fantástica campanha eleitoral que ele fez, rapaz, uma coisa. Teve em 1962. Isso mesmo. Não havia negócio de marqueteiro, as campanhas eram feitas com aquelas bocas de som em carros, assim... Corneta Delta. Corneta Delta, em Rural Willis, no teto de Rural Willis. Exatamente. E aí, de repente, aparece um candidato com uns cartazes maravilhosos. Gigantes, com a foto, com tudo. Perfeito, rapaz. João Dória. E, engraçado, ele criou um slogan que acabou ganhando o prêmio de melhor slogan político daquela eleição. Ele criou para Sebastião Neri. Quem me contou isso aqui sentado onde você está é meu amigo Sebastião Neri, que inclusive é comentarista da rádio. Grande Neri. Neri disse que ele criou, seu pai veio de São Paulo, seu pai criou o slogan para ele. E ele estava no avião com Osório Vilas Boas, que era candidato a prefeito. Eu até votei em Osório, ele perdeu. E aí ele sentou de Neri e Neri mostrou, olha aqui, que slogan fantástico que Dória criou para mim. Ele disse o que é? Neri e o povo contra o resto. Genial. Aí Osório disse, você vai me dar e eu vou usar. E usou mesmo, Osório e o povo contra o resto. E naquele ano ganhou o prêmio de melhor slogan. E era fantástico, imagine você. Isso em 1962. Há 60 anos atrás. 60 anos atrás. Para você ver a genialidade de seu pai. Né? E ele foi eleito, depois cassado. E você sabe que Neri foi exilado com meu pai. Ambos ficaram na Embaixada da Iugoslávia, em Brasília, a partir daquele 1º de abril. E essa foi a data do golpe militar, não foi 31 de março. Eles ficaram exilados na mesma embaixada, na Embaixada da Iugoslávia. E foram embora. Isso, Iugoslávia. Foram embora exilados no mesmo avião para Paris. Depois que conseguiram um salvo-conduto. Isso. Porque demorava de dar, né? Ficaram 15 dias exilados. Eu me lembro que fui com minha mãe levar uma trouxa de roupas para o meu pai. E pasta de dente, escova de dente para o meu pai nessa embaixada, porque em 64 eram poucas as embaixadas que estavam funcionando em Brasília. A maioria estava ainda no Rio de Janeiro, que era a capital, era então capital federal. E nunca me esqueço que foi a última vez que vi meu pai, antes de eu ir para o exílio também, mas eu fui bem depois para encontrá-lo. E lá encontrei
Sebastião Neri, amigo de uma vida inteira de meu pai. Também estava Raul Riff, me lembro bem. Assessor de imprensa de João Goulart. De João Goulart, que depois voltou e até se elegeu deputado federal com o Brizola, muitos anos depois. Grandes figuras que estavam ali, mas o Neri sempre uma figura agitada, amável, simpática, um contador de histórias, uma memória fabulosa. Incrível. Incrível. Agora, João, depois, inclusive, de Embratur e tudo, você se dedicou com grande sucesso à iniciativa privada. Foi. Você fez programa de televisão, fez programa de rádio, você criou a LIDE, você fez movimentos importantíssimos com empresários aqui. Eu me lembro no Hotel Transamérica, você usava isso muito em Comandatuba. no Comandatuba e no Transamérica de Comandatuba, que vinham os presidentes da República, os principais. Governadores. Fez também lá no exterior, você fazia grande movimentação em Campos do Jordão também. Você se tornou um grande empresário de sucesso. Tudo bem. Em que momento você disse assim, eu agora vou para a vida pública? Conte para mim essa Teve história. esse momento, sim, Mário. Primeiro, eu era filiado já ao PSDB desde 2001 e fiz a minha filiação por cidadania. Meu pai morreu no ano 2000. Com 80 anos. Eu senti muita perda de meu pai. Minha mãe eu perdi muito cedo. Minha mãe tinha 36 anos, eu tinha 14 quando perdi minha mãe, em 1974. E foi um pouco pela memória de meu pai, um pouco pela tristeza de ver o Brasil sendo surrupiado, roubado, petrolão, mensalão, mentiras, absurdos. Aquilo foi me deixando mal, Mário, mal. E lembrei também da luta de meu pai e de tantos outros que como ele, defenderam a democracia, defenderam o Brasil. E eu resolvi sair da arquibancada, Mário. Eu gosto muito de futebol. Futebol você tem a torcida e tem os que estão no jogo. Eu resolvi entrar no jogo. Eu falei, eu vou para a política. E tomei a decisão de pleitear o meu partido, o PSDB, o direito de disputar a Prefeitura de São Paulo. Quando fui conversar com os dirigentes do PSDB, disse, não, isso já está resolvido. O candidato é André Matarazzo. Isso, eu lembro disso. Já está selado, resolvido. Muito ligado à Serra. A Serra, o próprio presidente Fernando Henrique. Aliás, uma boa pessoa, era uma pessoa preparada, Mário, quero deixar esse registro. Não era uma pessoa despreparada. Mas eu disse, a decisão do PSDB, do partido do qual eu sou filiado, é feita como? Não, foi decidido, tiveram aí um jantar. Não, era assim, você dizia que tinha um jantar dos caciques do PSDB lá em São Paulo. Sempre com um bom vinho francês à mesa. E me falaram isso em Baçaí. Não, foi feito um jantar e foi decidido isso. Mas esse é o partido da social-democracia brasileira? Você decide num jantar quem vai ser o candidato? Eu não estou discutindo a qualidade do candidato, estou discutindo a forma de indicar o candidato ou de dar oportunidade de outros candidatos. Eu sempre fui a favor da renovação. Tanto insisti, tanto falei, tanto briguei, que resolveram fazer pela primeira vez as prévias do PSDB. Não haviam prévias. Aí fizeram as prévias. Sabe aquela atitude, fala, vamos fazer para ficar bem na fotografia? Esse menino não sabe nada de política, vem do mundo empresarial, não conhece nada do PSDB, não é orgânico do PSDB, não conhece nada. Vamos fazer porque aí ninguém vai reclamar e dizer que nós não fomos democráticos no processo. E aí fizeram as prévias. Comecei a disputar junto com o André Matarazzo, repito, um bom candidato, preparado, tinha sido ministro do presidente Fernando Henrique, embaixador do Brasil em Roma, foi secretário em São Paulo e era vereador, inclusive, na cidade de São Paulo. Eu sei que eu fui crescendo, no meio do caminho, Mário, colocaram mais 3 candidatos. Mudaram as regras para colocar mais 3 candidatos fortes. Ricardo Trípoli, que era deputado federal, Zé Aníbal, até hoje é suplente de senador da República, ex-presidente nacional do PSDB, e Bruno Covas, meu saudoso e querido amigo, que foi prefeito da cidade de São Paulo, deputado federal mais votado de São Paulo pelo PSDB até hoje. Ninguém superou sua marca. Pois bem, fui enfrentar 4. E aí, venci as prévias do PSDB, convidei Bruno para ser o meu vice. Fui muito criticado por isso, porque ele era jovem, não era jovem demais, e era chapa pura. Não se faz chapa pura na política. Tem esse negócio, sangue puro, puro sangue. Puro sangue.
ou chapa pura, ou puro sangue. Eu disse, mas eu já contrariei tanto a política, eu vou em frente com a chapa puro sangue e vou em frente com o jovem Bruno. E ganhamos as eleições em 2016 para a Prefeitura de São Paulo, no primeiro turno. Isso é que foi surpreendente, né? Porque você concorreu, inclusive, com vários outros candidatos, inclusive bons com Fernando candidatos. Haddad. Fernando Haddad era prefeito. Lula não estava preso e fazia campanha todo dia para o Fernando. E Dilma era presidente da República. Ou seja, o enfrentamento não era pequeno, era grande. Lula tinha mais de 70% de popularidade. Marta Suplicy era candidata também. E tinha sido prefeita de São Paulo, e boa prefeita. Luísa Erundina, uma senhorinha, também tinha sido prefeita de São Paulo. Uma senhora honesta. Não foi uma grande prefeita, mas era honesta. Era uma pessoa... era uma pessoa... Era correta e é correta, diga-se. Ela é do PSOL, deputada federal pelo PSOL. Ainda tinha o Celso Russomano, que era o deputado federal mais votado do Brasil, e o Major Olímpio, que era deputado federal, infelizmente já falecido. E eu comecei... Muita gente, hein? Não, eram 13 candidatos. Eu era o 11º. Sabe qual foi a minha pontuação na primeira pesquisa? Foi Ibope. 1%. Eu tinha 1%. 6 meses antes da eleição tinha 1%. Nada mais animador, né? Começar uma campanha com 1%. O campeão tinha 38%, era o Celso Russomano. O Fernando Haddad tinha 24%, era o segundo. Pois, ao invés daquilo me inibir, aquilo me desanimar, me colocar frustrado, eu vim disputar o jogo, entrei no jogo errado, entrei num jogo onde tem muito profissional, eu sou um amador disso. Eu me empenhei mais, me dediquei mais, fui acordar mais cedo, trabalhei mais na campanha, pus o pé no barro, fui ao eleitorado mais pobre, mais humilde. São Paulo tem um cinturão de pobreza, infelizmente, que cerca a cidade. Gente muito pobre, muito humilde, mas são os que decidem a eleição. Esse é o povo. Quem decide a eleição não são jornalistas, não são advogados, não são economistas, não são empresários, é o povo. E eu fui ao povo e venci as eleições com 53%. Isso é incrível. Rapaz. E depois repeti essa performance em 2018 também. Comecei em 4º lugar na campanha. Para governador. Também. Para governador. Também um enfrentamento gigante. Você enfrentou quem? O governador do exercício? O governador do exercício, que era o Márcio França, que tinha o apoio, naquele momento, do governador Geraldo Alckmin, que era do meu partido. Aquilo me frustrou muito, mas eu entendi. Regra é regra. O governador Alckmin resolveu apoiar Márcio França, que era do Partido Socialista Brasileiro, e que tinha o apoio do PT, do PDT, do PSOL, do PROS. Todos os partidos de esquerda e de extrema esquerda apoiavam o socialista Márcio França. E tinha também o Paulo Scaff, que era o presidente da Fiesp, ele era afiliado ao MDB. E tinha o apoio do presidente Temer. Aliás, pessoa pela qual eu tenho um enorme respeito e muita estima. E era o presidente da República. Olha o tamanho do enfrentamento. Fui enfrentar o governador do estado, o candidato do presidente da República, que era o Paulo Scaff, o candidato da Fiesp. A Fiesp é uma instituição poderosa. Já foi mais, mas era poderosa também. E eram 9 candidatos ao governo do estado de São Paulo. Eu comecei em 4º lugar e tinha uma rejeição muito grande, Mário, porque eu renunciei à prefeitura de São Paulo para disputar o governo, para não deixar que o governo de São Paulo caísse em mãos erradas, depois de 28 anos de governos sérios do PSDB, inclusive do próprio Geraldo Alckmin, de Mário Covas, de Franco Montoro, de José Serra. Pois bem, lá fui eu. Aliás, você sabe que o Brasil tem, arredondando um pouquinho para baixo, tem 5.500 prefeituras. Só um prefeito renunciou ao mandato em 2018. Você? Eu. Para defender a democracia, defender o meu estado, a terra que abrigou meu pai, que chegou como imigrante pobre, como você sabe. E lá fui eu disputar a eleição, também era o franco favorito a perder, pelo desgaste de ter renunciado à prefeitura de São Paulo. Por isso que só um renunciou, porque o desgaste é muito grande. O repúdio da população, quando você não cumpre o seu mandato, é bastante grande. Mas ou fazia isso, ou São Paulo correria riscos. E eu, se há uma boa, entre as boas lições que aprendi com meu pai e com minha mãe, foi ter coragem. E eu tive coragem, porque era tudo ou nada. Se eu perdesse, eu ficaria sem o mandato de prefeito, sem nada, e ainda levaria a pecha do derrotado nas eleições. Pois eu fui para o tudo ou nada. De novo, no jogo, e ao fazer o jogo, com a democracia, com a proteção aos brasileiros de São Paulo, vencemos mais uma vez. E o cargo que eu deixei agora tem exatamente uma semana com outro brilhante homem público, que é o Rodrigo Garcia, que é candidato à sua própria sucessão para me tornar candidato do PSDB à presidência da República. E é nessa condição que eu estou aqui com você agora.
Que bom. Nós estamos falando para todo o interior do estado. Tem mais de 30 emissoras que estão retransmitindo a gente agora. Estamos conversando com João Dória, pré-candidato do PSDB à presidência da República. João, você tinha uma rejeição grande nessa época que você se candidatou? Tinha, eu me lembro bem o número, Mário. Tinha 73% de rejeição. 73% de rejeição. E como é que você venceu assim? Fazendo campanha, falando a verdade. Fazendo isso que eu estou fazendo aqui com você. Dialogando, conversando, apresentando propostas. Não fiz campanha destruindo ninguém. Aliás, eu não faço campanha destruindo ninguém. E não farei campanha destruindo nem Lula, nem Bolsonaro. E sim apresentando, Mário, propostas para o emprego, para a educação, para a saúde, para a habitação social, para a proteção social. O que fazer para reduzir a pobreza e a miséria concretamente. Não é a mentira e a hipótese, porque nós fizemos isso em São Paulo. Então eu fiz uma campanha propositiva, como farei agora. Aliás, construindo também alianças, Mário, com todos aqueles que têm esse bom sentimento de fazer a via da esperança. É mais do que a terceira via, a via da esperança. Para aqueles que, como eu, entendem que não é razoável que o Brasil venha a ter em outubro apenas duas opções, de Lula e Bolsonaro. Não quero ser desrespeitoso nem com um, nem com o outro. Mas eu tenho convicção de que há milhões de brasileiros que não querem nem Lula, nem Bolsonaro. Querem paz, querem entendimento, querem emprego, querem educação para os seus filhos, querem a comida no prato, querem que os seus filhos sejam bem tratados nas suas escolas, que tenham chance de se tornarem profissionais ou empreendedores, querem habitação social, querem respeito aos jornalistas, querem respeito à democracia, querem respeito ao meio ambiente. São essas propostas que nós vamos trabalhar para que o Brasil possa se encher de esperança novamente. O Brasil perdeu o orgulho de ser Brasil. Milhões de brasileiros hoje têm vergonha de serem brasileiros, Mário, pelos erros e pelos equívocos, principalmente do atual governo, a começar pela pandemia, pelo negacionismo, pelo distanciamento da vacina, pela promoção da cloroquina, pela falta de amor e compaixão pelas pessoas. Eu quero ser o candidato da compaixão, do amor pelas pessoas. É isso que me move. Agora vamos para outro episódio. As prévias para o governo, para a presidência da República agora. Foi complicada também. Todas as prévias foram assim, mas essa aqui, inclusive, fica parecendo que ficam querendo minar você até agora, né? O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, jovem, simpático, até entrevistei ele, achei as ideias dele um pouco assim, bom, não vou emitir juízes, mas não gostei muito não. Mas ele fica assim, querendo, renunciou ao governo, não saiu do partido, ele foi chamado para ir para outros partidos, mas fica assim esperando você dar uma topada, você dar um tom para entrar no seu lugar. É isso mesmo? O que é que você acha? Me conte. Vamos. O Eduardo é um bom rapaz, como você falou. Foi um bom governador do estado do Rio Grande do Sul. Tem 37 anos, tem uma vida inteira pela frente. Você sabe que há lições na vida que os cabelinhos brancos vão ensinando. E a idade nos ensina também. Hoje eu tenho 64 anos. Já tive 37. Já tive meus ímpetos, meus arrojos. Hoje tenho também. Mas eu faço a boa combinação com a sabedoria, com o entendimento e as lições que a vida nos trouxe e continua a nos trazer. Uma delas é que você precisa ter grandeza para vencer e grandeza para perder. Grandeza que, ao vencer, não humilhar aqueles que você venceu, respeitá-los e até homenageá-los. E a grandeza para, quando perder, respeitar quem ganhou. E respeitar quem ganhou, porque a derrota de hoje é a vitória de amanhã. Quantas e quantas vezes na vida, quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, você falhou, você errou, você perdeu um jogo, perdeu um projeto, perdeu uma iniciativa, perdeu um emprego. E aquilo não foi o fim da sua vida, o fim da sua existência, não foi uma humilhação, foi um aprendizado duro. Mas é assim que a vida corre. Então, ao Eduardo, eu recomendaria que guardasse as boas qualidades que tem, e de fato tem, mas guardasse essa boa lição. É importante saber perder, como é importante saber ganhar. João, nós estamos vendo, desde o que começou a se falar nessa próxima eleição presidencial, essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Depois, essa ideia da terceira via. Ciro Gomes parecia ser. Depois apareceu o Moro.
Quando o Moro apareceu, eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar com alguns políticos experimentados, dirigentes partidários, que disseram que ele já chegou com 8, em 2 semanas ele está com 20%, vai passar Bolsonaro. E não foi isso que aconteceu. Você acha que é possível a gente quebrar, o povo brasileiro, quebrar essa polarização? Acho possível, sim. Mário, eu gosto de Sérgio Moro. O mundo da política não gosta muito de Sérgio Moro, mas eu respeito o seu papel. Já deixou de ser candidato. Ele não é mais candidato à presidência da República. Talvez seja candidato a deputado federal por São Paulo, já pelo novo partido, pela União Brasil. Porque senador também vai ser difícil. Porque... já houve uma manifestação do União Brasil de que não deseja que ele dispute o Senado em São Paulo, mas sim uma cadeira na Câmara Federal. Se disputar, ganha. E pode iniciar uma trajetória importante, significativa, ajudar a União Brasil também, puxando mais 1 ou 2 eleitos para a Câmara Federal. Talvez seja um bom caminho para o Sérgio Moro e um ótimo caminho também para a União Brasil, que aliás é um partido com o qual nós temos dialogado e muitíssimo bem em torno dessa via da esperança, dessa terceira via. Nós tínhamos outros candidatos também, 6 meses atrás, que se apresentavam, todos bons candidatos, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, Luciano Huck, eram alguns dos nomes. O próprio José Luiz da Atena, de São Paulo, se apresentava então como potencial candidato à presidência da República. E ao longo do tempo, essa é uma corrida, uma vez, acho que na penúltima entrevista aqui com você, ainda virtual, eu disse, Nardelli, que essa é uma corrida de maratona, ou seja, são mais de 40 quilômetros até você chegar à fita de chegada. E é uma maratona. E é possível, sim, vencer essa polarização. Porque nós vamos ter um fenômeno, Mário. Essa será a eleição mais curta e mais intensa da história da República no Brasil. Será uma eleição de 75 dias. Não será uma eleição de 6 meses, como já foi no passado, ou de 4 meses, como foi em 2018. Será uma eleição de 75 dias, 2 meses e meio. Ela só começa para valer no dia 15 de agosto. E sabe por quê? Não é porque os políticos querem. Os políticos já estão fazendo campanha. É que o povo não quer. E quem elege é o povo, não são os políticos. O povo, nesse momento, tem como preocupação prioritária a comida no prato, o alimento para sua família, a vacina para os seus filhos, a conquista ou a reconquista do emprego, ou a não perda do emprego em que ele está, ter a sua renda, temporária, eventual, mas alguma renda, e ter alguma expectativa de futuro, de poder ter os filhos em boas escolas e que tenham um alimento correto nas escolas públicas, municipais ou estaduais. Essa é a preocupação, neste momento, do povo brasileiro. Eles só estarão atentos para a eleição a partir do início do horário eleitoral, que será em 15 de agosto. Isso é um fato novo na história política brasileira dos últimos 40 anos. Essa será a mais intensa e a mais curta das eleições. Nós não teremos grandes modificações nesse retrato de pesquisa até o início do processo eleitoral. Observe, veja que os índices de Lula e Bolsonaro, considerando a margem de erro, são os mesmos de outubro, de novembro, de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março e agora, do começo do mês de abril. Assim como da terceira via, não há grandes alterações, não havia em relação ao Sérgio com a chamada margem de erro, ele não cresceu, mas também ficou ali entre 6 e 8 pontos, 5 e 8 pontos, ou seja, dentro da margem de erro. O mesmo com Simone Tebet, o mesmo comigo, e certamente com qualquer outro candidato que eventualmente ainda possa surgir. Só teremos alterações a partir do início do jogo, e o jogo começa em 15 de fevereiro. Por quê? Porque a torcida só estará no estádio... Você falou de fevereiro, perdão, de agosto. 15 de agosto, perdão. Porque é aí que a torcida estará atenta ao jogo. Antes disso, a torcida não está nesse estádio. A torcida está cuidando da sua vida, da sua sobrevivência. Então eu tenho confiança sim, é possível romper essa polarização, mas é preciso ter nervos de ferro, paciência, tolerância, humildade e trabalho, Mário. Muito nervos trabalho. De ferro, eu achei ótimo isso, porque precisa mesmo, viu? Muito. Agora, muito. As pesquisas indicam, às vezes, uma certa melhora no desempenho eleitoral do presidente Bolsonaro. O que você acha disso?
também está na variação da margem de erro, Mário. E há, evidentemente, um grau de exposição grande do presidente. Então, isso traz essa variação. Mas, se você olhar o índice da intenção de voto, nas pesquisas que não são presenciais, cuja margem de erro pode ser de até 4 pontos, você conhece bem isso, 4 para cima, 4 para baixo, enquanto nas pesquisas presenciais essa variação é de 2 pontos, está dentro da boa expectativa, ou seja, nenhuma variação acentuada. E não houve nenhuma variação acentuada. Se você lembrar, de outubro para cá, acentuada, nenhuma. Nem de Sérgio Moro, que se supunha, como você mencionou, que pudesse sair de 7, 8 pontos para 15, 16, 17 pontos, isso não aconteceu. Nem de Bolsonaro explodindo para cima, nem deteriorando para baixo. E muito menos em relação ao presidente Lula, que, aliás, é o que mantém a maior estabilidade nos seus índices. Isso vai continuar, esse comportamento vai prosseguir até o mês de julho. Só em agosto começaremos a ter mudanças e sintomas mais relevantes de pesquisa. Até lá, nervos de aço, trabalho, paciência, resiliência e trabalho, dedicação, não esmorecer e não desistir. Ter sangue baiano, como eu tenho. Porque se não tivesse sangue baiano, eu já tinha desistido. Nervos de aço, rapaz, tem até uma música fantástica, nervos de aço. Ô, João, eu estou conversando com o João Dória, ex-governador de São Paulo, ex-prefeito e agora pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Eu vi notícias ontem de que alguns partidos, inclusive o PSDB, se juntaram para tentar ter um candidato único. Você acha isso possível, viável? Acho possível e necessário, Mário. Se isso não acontecer, nós não teremos a via da esperança. Isso é fundamental e é preciso que os dirigentes desses partidos, o PSDB, o Cidadania, o União Brasil e o MDB, tenham juízo, como estão tendo, em motivar, incentivar e propagar o diálogo entre esses 4 partidos. Isso tem acontecido. Na última quarta-feira, houve mais um encontro em Brasília, reunindo os presidentes do PSDB, do Cidadania, do União Brasil e do MDB. Não foi a primeira nem a segunda. Esse já foi o 6º encontro entre eles. Semana que vem tem mais um. Dia 24 tem mais um. E há uma definição, pelo menos que foi anunciada ontem, de que até o dia 18 de maio será anunciado o candidato a presidente e a vice-presidente da República do consenso desses 4 partidos. É preciso ainda definir o critério. Isso não foi definido. Quais são os critérios? Não será um único critério, certamente. Será um conjunto de critérios a serem avaliados para que destes 4 partidos saia o candidato, ele ou ela, à presidência da República e o candidato a vice, ele ou ela, à vice-presidência da República também. Se isto ocorrer, aí sim, a força desses 4 partidos, repito, PSDB, Cidadania, União Brasil e MDB, será suficiente, não só no horário eleitoral de rádio e televisão, mas na capilaridade em todo o Brasil, para impulsionar essa candidatura, para romper a bolha da polarização. Se isto não acontecer, será tristeza para o Brasil, porque nós teremos aí apenas Lula e Bolsonaro. Olha a responsabilidade dos dirigentes desses 4 partidos. Está praticamente na mão deles o futuro do Brasil. Por que você acha, João, que Bolsonaro escolheu você assim como um alvo preferido? Até de uma forma desrespeitosa, não pelo cargo de governador, mas pela pessoa, a figura humana, rapaz. Eu ouvi ele falar coisas de vocês assim que me alarmam, me alarmaram. Aliás, a gente acaba... Porque, aliás, em tudo, né? Eu nunca vi um presidente da República no Brasil. Olha que eu tenho 78 anos. Você viveu muito tempo, muito a política e vários presidentes. Rapaz, né? Eu nunca vi um presidente da República ser tão omisso, tão desrespeitoso, tão... Chulo. Aquela reunião do dia 22 de abril... De ministros. Aquilo é uma vergonha para o Brasil. Rapaz, é inacreditável aquilo. E durante muito tempo, João, eu acho que houve muita tolerância de outros poderes, inclusive o judiciário, em relação a ele, até a Câmara de Deputados, na época de Rodrigo Maia, que depois não, agora está totalmente entregue.
E aí essa coisa foi se tornando quase que natural, e tem gente que diz, não, mas ele é assim mesmo, isso é uma coisa boa, ele fala a língua do povo. Que é isso, rapaz? Que é isso? É como admitir que um criminoso possa ser bom porque fala a língua do povo, mas ele é um criminoso. Antes de ser do povo, ele é um criminoso. E um criminoso, o lugar de criminoso é na cadeia, não é entre o povo. O povo não tolera criminosos. Bolsonaro é um criminoso. Eu afirmo isso. E sabe por quê? Porque ele advogou pela morte, não pela vida, Mário. Enquanto eu buscava a vacina para salvar os brasileiros, Bolsonaro comprava cloroquina, que matou os brasileiros. Bolsonaro negava o direito aos brasileiros, a você, a mim, a Nardelli, a Embaçaí, aos que estão aqui, aos que estão na Bahia, aos que estão no Brasil, de terem acesso à vacina. A decisão de vacinar não era dele, era de cada cidadão. Ele negou a vacina. Negou a vacina. E tentou impediu de a chegada todo jeito da vacina. boicotar o seu trabalho para trazer a vacina. E nós defendemos a vida porque acreditamos na ciência, Mário. Desde o primeiro caso de Covid, foi no dia 28 de fevereiro de 2020. Foi o primeiro caso positivo de Covid no Brasil e foi um paulista, retornando da Itália, que se internou no Hospital Albert Einstein, e 28 de fevereiro era uma quarta-feira de cinzas. Eu estava aqui, em Salvador. Recebi um telefonema do Dr. Davi Wipp, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês, uma pessoa respeitável, foi secretário de saúde do governo de São Paulo, na gestão de Geraldo Alckmin. Ele me telefonou 10h30 da manhã, quarta-feira de cinzas, 28 de fevereiro. João, temos um problema. Primeiro teste positivo de Covid foi confirmado no Hospital Albert Einstein. Eu digo, Davi, isso é grave, pode se ampliar? Ele falou, sim, é grave e vai se ampliar rapidamente. Eu digo, Davi, vamos criar logo um comitê, uma comissão, um conselho de médicos. Você organize da forma e com a quantidade de pessoas e os nomes que você indicar, para nós já termos o aconselhamento da ciência. Foi uma inspiração, como se estivesse ali ouvindo meu pai talvez me dizendo. Eu estava aqui na Bahia, na casa de Mário Dantas, seu amigo. E ele, às 5 horas da tarde, me telefona novamente. Eu ainda estava aqui. Eu só embarquei às 7 horas da noite para São Paulo. E ele me disse, João, já temos um comitê. Nós vamos chamar de centro de contingência. Já tem 20 membros. Eu disse, Davi, considere-se convidado para presidir esse grupo desde agora. E amanhã, quinta-feira, 3 horas da tarde, vamos nos encontrar no Palácio dos Bandeirantes com este grupo para discutir todas as ações que nós teremos que fazer a partir de agora. Dito e feito. No dia seguinte, quinta-feira, 1º de março de 2020, esse grupo estava reunido às 3 horas da tarde no Palácio dos Bandeirantes. E aí fizemos, desse centro de contingência, fizemos a primeira quarentena do Brasil, chamado Plano São Paulo. Primeira obrigatoriedade do uso de máscara foi em São Paulo. Primeira obrigatoriedade do uso de máscaras no transporte coletivo e nas estações de trem, metrô e ônibus foi em São Paulo. E São Paulo passou a orientar o Brasil e outros governadores e prefeitos que corretamente adotaram também a defesa da ciência. E aí começou o ódio mortal de Bolsonaro. Porque nós pautamos o Brasil pela ciência e pela vida, enquanto ele pautava pela cloroquina e pela morte. Nós aqui defendimos a vacina e a proteção do povo brasileiro. Esse homem é um narcisista, é um doente. É um doente. Ele não é só um negacionista, é uma pessoa doente. Quem não respeita o ser humano não é humano. Como pode alguém impedir o acesso à vacina, criar todas as dificuldades que ele criou? Nós tínhamos a vacina, Mário, em setembro de 2020. Eu autorizei a compra de R$1 bilhão para comprar vacinas do laboratório Coronavac. Laboratório Sinovac, que produzia a Coronavac em Pequim, laboratório privado. O Butantan comprou com recursos do Estado. Já tínhamos a vacina aqui. Tivemos que lutar setembro, outubro, novembro, dezembro, até que em janeiro, finalmente, a Anvisa se reuniu e aprovou e declarou eficaz e segura a vacina do Butantan. E no dia 17 de janeiro começamos a vacinar. E começamos a vacinar o braço de uma mulher negra enfermeira, Mônica Calazans. A partir dali, Mário, o Brasil inteiro começou a assistir, milhares de pessoas sendo vacinadas em São Paulo. Governadores de todos os outros estados ligavam para Bolsonaro ou para aquele Eduardo Pazuello. Eu quero a vacina aqui. O que eu vou dizer para o meu povo? Estão vacinando em São Paulo e aqui não tem vacina?
E Bolsonaro dizendo, não vou comprar a vacina do Dória, a vacina do jacaré, a vacina que vai trazer paralisia. Os maiores absurdos que se falavam. A pressão foi tanta, Mário, que ao final do mês de janeiro, finalmente, o Ministério da Saúde resolveu comprar a vacina e aplicar a vacina. Até cenas dantescas e grotescas, como aquele avião envelopado da Azul, que saiu de São Paulo, foi para Recife, porque ia para Nova Delhi, na Índia, para buscar a vacina AstraZeneca, porque não tinha vacina AstraZeneca na Inglaterra, tinha apenas lá na Índia, onde a AstraZeneca tem uma fábrica. Bolsonaro falando não, porque ele não fala coisa alguma, mas pedindo e clamando para o primeiro-ministro da Índia para liberar 6 milhões de doses da vacina, quando nós já tínhamos aqui mais de 30 milhões de doses aqui no Butantã, em São Paulo. E o primeiro-ministro da Índia falou, não, a vacina que nós temos aqui é para os indianos, é para o meu povo. Você encontra a solução de outra forma, aqui não. E voltou o avião da Azul, ficou parado 3 noites, 3 dias no aeroporto de Recife e voltou para São Paulo sem vacina e sem nada. E aí, finalmente, Eduardo Pazuello, que era então ministro da Saúde, liga para o nosso secretário da Saúde e para o presidente do Instituto Butantan e autoriza a compra da vacina. E aí começamos a vacinar os brasileiros. Se não fosse essa nossa iniciativa, Mário, 4 meses depois, nós já teríamos perdido mais de 200 mil vidas, porque o Pazuello só queria iniciar a vacinação quando teria a chamada vacina de Oxford, em abril. Teria perdido janeiro, fevereiro, março e abril. Mais 200 mil vidas teriam sido perdidas. Você sabe, eu inclusive tomei Coronavac. Eu também. E peguei Covid 2 vezes. Eu estou aqui, vivo, bem saudável, falando com você, porque a vacina salva. Agora, tem aquele episódio terrível que vale a pena a gente lembrar aqui, que é o seguinte. Pazuello acertou comprar 46 milhões. 46 milhões de doses. Anunciou, tudo, assinou. Fez uma reunião, inclusive, no Ministério da Saúde, chamou os líderes do governo, governadores, vários governadores estavam presentes, inclusive, os outros estavam virtualmente. E o presidente Bolsonaro... No dia seguinte, pela manhã. Avacalhou com o ministro, disse que não podia, que era isso, que era aquilo. Rapaz, eu fiquei... E depois ele foi visitar Pazuello, que estava doente com Covid, e disse, aí Pazuello disse, não, manda quem pode, obedece. Quem tem juízo. Rapaz, que coisa humilhante isso, não é? Como é humilhante um país como o Brasil ter 5 ministros da saúde em plena pandemia. Quem tem 5 ministros da saúde não tem ministro algum. Não, mas o ministro era ele, com Osmar Terra, com o doutor Yamaguchi, vergonhoso, outros, né? E um general do Exército, aliás, ainda da ativa, receber voz de comando de um capitão e uma voz equivocada, uma voz da morte. É por isso que Bolsonaro criou um ódio por mim, porque eu sempre defendi, Mário, a vida. E continuo a defender a vida. Com paixão, razão. E sabe por quê? Porque a vacina salvou milhões de brasileiros. A vacina salvou empregos. A vacina trouxe a economia de volta. O inimigo da economia era a pandemia. Não eram as medidas restritivas que foram feitas aqui em Salvador, na Bahia e em todo o Brasil. Não. O inimigo da economia era a pandemia. E nós tínhamos absoluta convicção de que o necessário para isso era a vacina. E acertamos, Mário. Acertamos também quando nós dissemos, contrariamente às pesquisas, que diziam que mais de 40% da população brasileira não iria se vacinar. E o que aconteceu? 98% da população brasileira se vacinou. Eu não desrespeito pesquisa, mas eu não pauto a minha vida pela pesquisa. Porque se tivéssemos acreditado nisso, teríamos acreditado que o negacionismo de Bolsonaro, bolsominions e até de alguns médicos irresponsáveis, poucos, mas irresponsáveis, que prescreviam cloroquina ou medicamentos dessa ordem ao invés de prescrever a vacina, eles seriam preponderantes e não a ciência, a verdadeira ciência. Esse é o ódio de Bolsonaro. Que ele fique com seu ódio. Eu prefiro ficar com amor, Mário. O amor que eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com a minha terra, com a Bahia, de gostar das pessoas, negros, brancos, pobres, todos são iguais, todos merecem o direito à vida. E neste momento, o que garante o direito à vida na saúde é a vacina. E teremos que nos vacinar também todos os anos, Mário, para nos protegermos. É como a vacina contra a gripe.
necessária e importante, mas felizmente a resposta da população brasileira foi pela vacina. E nós estamos vendo agora na vacinação de crianças e adolescentes também. Também demorou, o governo atrasou, fez audiência pública, não tem nada que ver quem é o público que vai entender. Quem forneceu as vacinas? O Butantan, mais uma vez. O mesmo Butantan que Bolsonaro xingava e odiava, porque não tinham mais a vacina da Pfizer. Quem forneceu a vacina, aliás, a vacina que está sendo aplicada no bracinho de crianças de 5 a 11 anos, é a vacina do Butantan, é a Coronavac. De novo, ajudando o Brasil e ajudando os brasileiros, Mário. Esse foi o meu papel. Por isso o ódio do Bolsonaro em relação a mim. Mas o ódio dele eu devolvo com amor, com esperança e com paz para os brasileiros. João, eu acho o seguinte, que se você não tivesse feito mais nada, e eu sei que você fez muita coisa, só esse negócio da vacina já é o suficiente para consagrar você como um homem público fundamental na vida. Pelo menos talvez paz no coração e paz na consciência, isso eu tenho, Mário. Pois é, mas muita gente talvez não tenha. Por isso que eu chamo você João da vacina. Porque realmente, rapaz, realmente isso foi de uma importância muito maior do que talvez você pense. Agora vou entrar aqui um pouco numa diversão. Por que dizem que você é chato, hein? Você é chato? Você se acha chato? Mário, você é pai. Você já é Bolsonaro disse que você é chato, fica falando mal de suas roupas, da forma que calça você apertada. se veste. Que negócio é esse, rapaz? Como se você pudesse fazer juízo de uma pessoa por aquilo que ela veste, né? Ou por aquilo que ela não veste. Imagine você julgar uma pessoa pobre, negra, que usa camiseta e usa uma bermuda porque ela é o que ela tem para usar, ou usa um par de sandálias, e classificasse essa pessoa como uma incapaz, inútil, inoperante, e que merecesse o desrespeito pela roupa que ela utiliza. É a discriminação sórdida, vil, mentirosa e pobre de uma mente doentia. Bolsonaro é um psicopata, Mário. Nós estamos sendo administrados por um psicopata. Eu fico com a minha consciência. Ninguém me chama de corrupto. O maior orçamento brasileiro está em São Paulo, depois do orçamento da União, 286 bilhões de reais. Lá nós fizemos saúde, educação, geramos empregos, fizemos o maior projeto ambiental do país com a despoluição do Rio Pinheiros. O maior programa de habitação popular do país foi feito em São Paulo, sem nenhum dinheiro público federal, apenas com dinheiro do Estado. E lá não se roubou dinheiro público. Lá não se pediu lingote de ouro para oferecer vantagens para a educação. Que loucura, hein? Lá não tem rachadinha de filho, de parente, de mulher, de ex-esposa. Lá é um governo honesto. Foi honesto comigo, está sendo honesto com o Rodrigo Garcia. Honestidade, Mário. Se tivesse alguém me acusando de desonestidade, aí sim eu estaria preocupado. Da minha calça apertada, se ela é azul, se ela é branca, se ela é amarela, pouco importa. Importa é a decência que você tem. É a capacidade que você exercita. Eu sou um bom pai, Mário. Você, como pai, muitas vezes foi rigoroso com seus filhos, não foi? Tem um ali que ele sabe disso que eu fui. Então, aqui. Eu agi como um bom pai. O pai, às vezes, tem que ser chato para dizer ao seu filho: agora é hora de tomar banho, agora você tem que escovar os dentes, agora você tem que tomar a vacina, agora não é hora de sair, é hora de ficar protegido. Se isso é ser chato, eu fui um bom pai e fui chato. Mas fui chato para proteger as pessoas, pelo bem das pessoas. Como você certamente foi em alguns momentos, e nem por isso você deixou de amar seus filhos e nem seus filhos deixaram de amar você. Ou mesmo com seus netos. Todo avô, toda avó baba em cima dos seus netos. Mas vez ou outra você passa um pitozinho no neto quando ele está na iminência de fazer algo errado ou quando fez alguma coisa errada. Então eu procurei agir como um bom pai do povo brasileiro que vive em São Paulo. Durante a campanha, vão certamente dizer que você se elegeu com o auxílio da onda Bolsonaro, com o voto Bolsodória. Você acha que isso foi importante? Fale um pouco sobre isso. Você sabe que esse assunto vai ser colocado para você. Tem sido. Assim, né? Tem sido. Tem sido e vai ser mais. Mário, eu venci Fernando Haddad nas eleições de 2016. Não tinha a menor hipótese de votar Fernando Haddad ou votar com o PT. Eu não desrespeito os partidos nem as pessoas. Aliás, fiz uma transição republicana, democrática, serena de Fernando Haddad quando me passou o comando da Prefeitura de São Paulo por ter perdido as eleições. Aliás, ele foi correto
no trato comigo, e eu correto no trato com ele também. Mas não tinha a menor possibilidade de votar em Fernando Haddad. Eu sou um liberal, aliás, agora eu sou um liberal social. Eu sempre defendi as teses liberais, desestatização, menor presença do Estado, uma ação pró-privado, mas hoje eu sou um liberal social, Mário. E liberal social por quê? Porque eu vi o que é a miséria e a pobreza. Eu vivi 8 anos da minha vida com muita dificuldade, sem dinheiro para pagar a luz. Minha mãe não tinha dinheiro para pagar a luz da minha casa. Mas eu não vivi no extremo da periferia. Não ter luz não é pior do que não ter comida. E eu vi no meu estado, o estado de São Paulo, muita gente em extrema pobreza. Então hoje eu sou um liberal social. Eu entendo a obrigação do Estado de atender os mais pobres, de reduzir a diferença social, de garantir o alimento na mesa da pessoa mais pobre, de garantir o gás, como nós fizemos o Vale Gás, e até hoje 1 milhão de pessoas se beneficiam com um botijão de gás de 13 quilos a cada 2 meses para poder cozinhar o seu alimento. Distribuímos 5 milhões de cestas do alimento solidário, de 25 quilos de alimento, inclusive com proteína animal, com a mistura com a carne. Oferecemos às meninas pobres que faltavam às aulas nos seus ciclos menstruais, Mário, porque não tinham absorvente, não tinham dinheiro para comprar um absorvente. Você sabe quanto custa uma peça de um absorvente? 50 centavos. Não tinham e faltavam às aulas por vergonha, porque no ciclo menstrual não tinha um absorvente. Agora tem, porque o governo de São Paulo comprou, isso já tem mais de 1 ano, e tornou lei. Hoje não é um programa de governo só, é um programa de Estado. Fizemos a Bolsa do Povo, mas com a contrapartida do trabalho. Nós não damos dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Nós remuneramos com dignidade o trabalho. E a Bolsa do Povo foram R$535. E continua até agora. Isso é dignidade. E essa dignidade que fizemos em São Paulo é o que eu desejo para o Brasil. Por isso o social. Por isso, aquele momento, quando Bolsonaro e quando Paulo Guedes e quando Sérgio Moro falavam do liberalismo, de uma economia liberal, desestatizante, e Sérgio Moro a defesa contra a corrupção, aquilo evidentemente me impactou, como certamente a muitos outros brasileiros. Mas foi uma mentira. Sérgio Moro foi demitido, foi humilhado. Aliás, 23 ministros foram demitidos desse governo. Um até morreu de tanta tristeza, Gustavo Bebiano, depois de ter sido ministro da primeira hora, foi demitido com 2 meses de governo e 6 meses depois morreu na sua casa em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Foi uma mentira. O governo Bolsonaro mentiu para os brasileiros, mentiu dizendo que não queria reeleição, mentiu dizendo que ia fazer um governo desestatizante, ia privatizar a Eletrobras, ia analisar a privatização da Petrobras, ia privatizar os Correios, ia fazer uma transformação econômica no Brasil. E o que aconteceu? Nada. Aconteceu a inflação de 11%, na média. E você sabe quanto subiu? O arroz, o feijão, o açúcar, o óleo de soja. A carne nem se fala, o brasileiro não come carne há quase 3 anos. Nem o osso, até o osso está caro, Mário. Seus ouvintes, seus internautas que estão nos acompanhando aqui, até a classe média não consegue comprar mais no mercado aquilo que comprava 2 anos atrás. Por quê? Pela inoperância de um governo, pela incapacidade desse governo. E Paulo Guedes, que já foi meu amigo e que aprendeu numa universidade americana a fazer a economia correta, se submeteu ao bolsonarismo, fraquejou e se tornou um nada. É um posto Ipiranga sem combustível. Fracassou. E a economia brasileira fracassou. E quem está pagando essa conta? Os mais pobres, os mais vulneráveis, Mário. Nós tínhamos 15 milhões de brasileiros em situação de pobreza ou extrema pobreza. Hoje temos 30 milhões. 15 dos quais em situação de extrema pobreza, que não tem comida em casa, Mário. Se não for a solidariedade de uma igreja, de um templo, de uma associação, de uma instituição, ou mesmo de uma prefeitura, ou uma organização não governamental, ou a solidariedade de um vizinho, milhares de pessoas estariam morrendo de fome no Brasil hoje. Esse é o legado de Bolsonaro. Esse é o legado de alguém que brinca de jet ski enquanto o povo morre de fome no Nordeste brasileiro. Que brinca de andar de motocicleta enquanto o povo não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. Esse é o Bolsonaro, longe do povo, longe do coração do povo, longe da compaixão do seu povo. O Brasil não merece isso.
João, vamos agora, você que é baiano, de sangue e de espírito, me conte aqui a situação na Bahia. Você já esteve muito próximo de Neto. Estivemos juntos ontem, jantamos juntos ontem. Foi? É um forte candidato ao governo da Bahia, foi um excelente prefeito de Salvador, excelente prefeito de Salvador, elegeu Bruno Reis, o candidato dele. Que está sendo um bom prefeito. Também bom prefeito. É um político talentoso, jovem, uma renovação. Mas quando o seu vice, que era do Democrata, passou para o PSDB, ele se estranhou com você. Agora, apesar disso, o PSDB baiano, que está ali no outro estúdio, eu estou vendo, é muito ligado a Neto. Dizem até que tem um deputado federal, Adolfo Viana, que pode ser o candidato a vice-prefeito, não sei, eu estou ouvindo falar, na chapa de Neto. E aí, você acha que Neto pode abrir um palanque para você aqui em Salvador, ou ele vai manter o que ele tem dito de não nacionalizar a campanha dele? Mário, tudo é seu tempo. Eu não posso fazer comentário sobre a política da Bahia, mas posso comentar sobre ACM Neto e sobre Bruno Reis. Se eu votasse aqui, meu voto seria de Neto, sem nenhuma dúvida. E se eu morasse aqui em Salvador, estaria feliz com a gestão de Bruno Reis, dando continuidade à boa gestão que Neto fez. Numa cidade mais agradável, mais limpa, mais sociável, mais amigável, mais respeitosa com a sua população. Sim, concordo inteiramente. Neto merece o seu mandato como governador. Então, tudo a seu tempo. E quero fazer também um comentário sobre Adolfo Viana. Adolfo é um jovem deputado federal pelo PSDB, brilhante, sensível, dedicado, cumprindo o seu mandato com dignidade, com uma história que começou com seu pai e que ele dá continuidade agora como deputado federal e como líder da nossa bancada em Brasília. É a Bahia contribuindo para o Brasil, porque a vitória de Neto aqui contribui para o Brasil da liberdade, o Brasil da democracia, o Brasil da igualdade, assim como Adolfo. Eu não quero interferir, nem posso, mas seria um privilégio para a Bahia, a meu ver, ter dois jovens no comando do governo do Estado, ACM Neto e Adolfo Viana. Repito, não tenho qualificação para analisar detalhes da política baiana, mas são dois seres humanos exemplares na sua conduta. Privilégio para a Bahia ter nomes dessa estatura, jovens, competentes, sérios e transformadores. Aliás, ontem no jantar na casa de Mário Dantas, eu vi um grupo de jovens, eu fiquei fascinado, Mário. Você sabe que eu respeito os cabelos brancos. Eu tenho 64 anos, portanto, respeito a experiência e a vida. Mas é muito importante que você tenha jovens. Eu acho fundamental. Jovens, mulheres, negros, quilombolas, LGBTs. Essa diversidade, essa é a pluralidade do Brasil. E nesse jantar eu conheci vereadores, deputadas e deputados, alguns que eu já conhecia, outros que eu vinha a conhecer, todos jovens. Veja que beleza isso na Bahia. E a liderança de quem era? ACM Neto, de Bruno Reis e de Adolfo Viana. Olha que privilégio para a Bahia poder contar com jovens impetuosos, honestos, decentes, todos com vontade de fazer o melhor pela sua população e respeitosos em relação aos mais velhos, respeitosos àqueles que têm mais experiência. Elmar estava lá também, que é líder do União Brasil. Figuras importantes da política estavam ali. Eu saí muito feliz desse jantar ontem, muito feliz. Abracei Neto, abracei Bruno, fizemos fotografias e falamos sobre o Brasil, Mário. Sobre a Bahia, mas sobre a Bahia e o Brasil. Então, tudo a seu tempo. A Bahia vai vencer e o Brasil também. João, hoje, nesse horário mais ou menos, em São Paulo, Geraldo Alckmin é lançado como vice na chapa de Lula. Qual a sua opinião sobre isso? Mário, eu respeito a trajetória de Geraldo Alckmin. Ele é um homem honesto, decente. Eu sou testemunha disso. Mas lamentei muito quando ele deixou o PSDB. E lamentei mais ainda quando aceitou o convite para ser vice de Lula. E por quê? Ele combateu Lula durante 33 anos, desde a fundação do PSDB. E não combateu Lula por uma razão pessoal, mas pelas características daquilo que todos nós
reconhecemos do lado ruim do ex-presidente Lula. As pessoas têm lado bom e lado ruim. Mas me pareceu um pouco de incongruência por parte de Geraldo Alckmin de ter feito parte de um partido como o PSDB ao lado de Fernando Henrique Cardoso, um grande presidente da República, em 2 mandatos, um homem honesto, decente, transformador, que foi violentamente atacado por Lula. Você se lembra disso? Fernando Henrique passou o governo para Lula, permitiu um país mais moderno, mais honesto, mais próximo da população, mais humilde, graças a dona Ruth Cardoso e o apoio que seu marido Fernando Henrique deu a ela nos programas sociais, com Paulo Renato de Souza e tantos outros que já se foram, mas que contribuíram para o Brasil, e de repente aquela mesma pessoa se transforma em vice de Lula. Não desrespeito a biografia de Geraldo, mas triste com a opção que ele fez. Agora me fale um pouquinho aqui sobre a participação desta figura aqui maravilhosa, Antônio Embaçaí, que você fez questão sabiamente de levar para próximo de você. É um grande conselheiro, é o nosso IMBA. Embaçaí, lá em São Paulo, eu já disse aqui logo no início, que carinhosamente é qualificado como IMBA. São os cabelos brancos, é a experiência de alguém que foi deputado estadual, foi prefeito de Salvador, governador da Bahia, deputado federal, líder no Congresso Nacional, ministro de Estado do governo, o bom governo do presidente Michel Temer. Hoje é um bom conselheiro, é um bom orientador, funciona como um pai, conselheiro e amigo. E eu sei ouvir as pessoas, e principalmente sei ouvir e respeitar a experiência, Mário. Muito bem, eu fico muito feliz, fiquei com esse Embaçaí, admiro ele há muitos e muitos anos. E agora me diga outra coisa, como é que vai ser sua campanha? Você começa na Bahia hoje, e aí, como é? Começamos, na verdade, ontem. Hoje temos um roteiro grande, principalmente com a imprensa, porque eu respeito a imprensa e entendo que o papel de um candidato à presidência da República é respeitar o contraditório, respeitar a liberdade de imprensa, ao contrário de Bolsonaro, que empareda a imprensa, ou mesmo de Lula. Vale mencionar aqui também, Mário, quem propõe a lei da mordaça não respeita a imprensa. Quem propõe regulação de mídia, como chama o PT, não respeita a imprensa. Não quero aqui fazer antagonismos, mas isso não é respeitar a democracia. Quem não respeita a liberdade daqueles que no rádio, na televisão, no jornal, nos sites, nas revistas ou em qualquer meio de comunicação que você queira limitar o direito à expressão, não é um democrata. Podem haver erros, todo mundo pode errar, mas há mecanismos para isso, sem a mordaça, sem você ter que colocar uma fita adesiva na boca de ninguém ou colocar algemas naquele que no teclado de um computador quer escrever um artigo. Eu sou a favor da democracia. Então, o nosso primeiro caminho é o caminho de respeitar a imprensa. Este é o movimento que nós estamos fazendo aqui em Salvador. Amanhã pela manhã sigo para Rio de Contas, 600 quilômetros aqui de Salvador, terra de meus avós, da minha avó materna, Maria Carolina, do meu avô, João Agripino da Costa Dória, pai de meu pai, para fazer uma homenagem a eles e a meu pai e a sua existência e a nossa Bahia. Daí sigo novamente, dentro de 2 semanas, logo após a Páscoa, num novo roteiro no Norte e no Nordeste. E daí para frente, rodando o Brasil e ouvindo, Mário, principalmente ouvindo. Ouvindo os problemas e reconhecendo as soluções, para que possamos, ao elaborar nossa proposta de governo, que aliás tem o comando de Rodrigo Maia, que você conhece. Ele é o nosso coordenador de programa de governo. Enquanto o programa econômico tem a coordenação de Henrique Meirelles e de 3 brilhantes mulheres, Zeina Latif, Ana Carla Abrão e Vanessa Rau, 3 economistas brilhantes, e mais Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central, foi ministro da Fazenda e até poucos dias era o secretário da Fazenda. Foi candidato a presidente, eu entrevistei em 2018. Vezes, né? Chama o Meirelles, né? Quem não se lembra disso. E vamos fazer propostas transformadoras no emprego, na saúde, na educação, na mobilidade social, na habitação social, porque é isso que o povo quer. O povo não quer briga, o povo quer paz, Mário. Pergunte a qualquer baiano que está nos ouvindo agora se ele quer briga, se ele quer confusão, se ele quer agressão, se ele quer xingamento.
ele quer comida no prato, ele quer vacina no braço, ele quer educação para o seu filho, ele quer uma casa digna, onde ele possa viver com a sua esposa e com seus filhos. Ele quer estabilidade para poder ter o seu emprego e a certeza de que o emprego de hoje é o emprego de amanhã. Ele quer uma cidade limpa, ele quer paz, ele quer harmonia. Ele quer ter o direito de tomar sua cervejinha no final de semana, de cantar, de dançar, de celebrar o carnaval, de jogar o seu futebol, de assistir o seu futebol. Ele quer paz, mas paz com prosperidade, paz com educação, paz com alimentação e paz com um futuro melhor para os seus filhos. E paz também para trazer esperança ao Brasil. É isso que eu desejo e é por isso que eu vou trabalhar, Mário. João, eu queria que você falasse um pouco mais sobre educação. Eu acho que no Brasil, salvo raras e honrosas exceções, se trata muito mal a educação. Aqui na Bahia, por exemplo, a tradição, e em Baçaí bem sabe disso, era que todo secretário de educação se transformasse num deputado federal, era quase que automático. Vários casos desses, lembra disso, né? Pois é. Então, não é levado com seriedade. Se você pega uma coisa que é fundamental, como é que você pode dar mais oportunidades às pessoas? Como é que você pode evitar que a juventude vá ser atraído pelos bandidos, pela droga e por tudo, se você não tem educação, não é? E a educação era um trampolim político, né? Atender os prefeitos e colocar lá um cidadão que vai ser um deputado federal, depois querer ser governador, etc. Então isso me preocupa demais, porque eu acho que se nós não trabalharmos com a educação com máxima prioridade, a gente não vai para lugar nenhum. Mário, tem até trampolins piores. O governo Bolsonaro inaugurou o trampolim milionário. O trampolim do lingote de ouro. Isso é verdade. É pior do que o trampolim político. Enquanto 5 também ministros da educação, cada um pior do que o outro. E esse último inovou. Para não ter digital, não foi nem o Pix, foi o lingote de ouro. Uma vergonha. Ao invés de produzir educação, produziu lingotes de ouro para justificar a corrupção de um governo que atesta que não é corrupto. Bora receber lingote de ouro, barrinha de ouro, para poder oferecer facilidade em educação, é o quê? É inovação? Isso é corrupção. Lá em São Paulo, Mário, eu escolhi o ex-ministro da Educação, Rocieli Soares. Foi ministro junto com o Baçaí do governo Temer, do bom governo Temer, e um grande ministro da Educação. Eu só conheci Rocieli no dia que eu o convidei para ser secretário da Educação de São Paulo, indicado por Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, que dedica toda a sua vida à educação. Convidei Rocieli e disse: Rocieli, a educação em São Paulo vai mal, vai muito mal. Não fulanizei, nem acusei os meus antecessores, mas ia mal. São Paulo era o 7º colocado no IDEB, que é um índice de desenvolvimento de educação. É um índice que avalia se a educação está indo bem ou mal. São Paulo ia mal. São Paulo tinha apenas 100 mil alunos em escolas de tempo integral. Perdia para o Ceará, perdia para Pernambuco, perdia para o Espírito Santo, perdia para Goiás. Eu disse: isso não é possível, isso não é razoável. São Paulo ser o 7º colocado no IDEB, crise, greve, brigas, confusões. Lembra-se? Greves. São Paulo chegou a ficar 6 meses sem aulas de greve de professores. Um diálogo ruim na construção com aqueles que fazem a educação em São Paulo, professoras e professores. E o que nós fizemos? Uma transformação. Pedi ao Rocieli: Rocieli, nós precisamos fazer mais escolas de tempo integral. Ouvimos inúmeros nãos, mas fizemos, Mário. Hoje, de 100 mil alunos que tínhamos em janeiro de 2019, quando nós assumimos o governo de São Paulo, sabe quantos temos hoje? 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral. 10 vezes mais. 8 horas de aula dia, Mário. As crianças não estão na rua sendo aliciadas por traficantes. Meninas não estão nas ruas sendo aliciadas por traficantes de sexo. Estão na escola, aprendendo. Reformamos todas as escolas de tempo integral. São 2.050 até o final desse ano, serão 3.000 escolas de tempo integral. Todas com ar-condicionado, Mário. Crianças e professores e servidores trabalham com 22 graus. Trabalham em escolas digitais. Investimos R$1 bilhão na compra de tablets.
As crianças de escolas na periferia em São Paulo aprendem com tablets. Tem Wi-Fi, tem internet rápida, professores têm computadores. As escolas foram reformadas, as áreas de alimentação, os banheiros, a acessibilidade, escolas modernas, limpas, digitais, iguais às escolas privadas, 8 horas de aula dia, 3 refeições na escola, Mário. E milhares de crianças só comem na escola, Mário. Ali tem carne, ali tem frango, ali tem ovos, ali tem verdura, ali tem frutas, ali tem sucos, 3 refeições dia. Aulas de inglês, Mário. Eu sei o que inglês proporcionou na mudança da minha vida. Mudamos o currículo federal que indicava apenas 2 anos no ensino fundamental para o inglês. Ninguém aprende inglês em 2 anos. Agora são 4 anos em São Paulo. E as crianças estão saindo este ano de 2022 com o básico do inglês, ou o intermediário, ou o avançado. Imagine você o que é uma criança num bairro de periferia de São Paulo, ao final desse ano, voltando para sua casa. Pai, mãe, eu me formei. Pai, mãe, eu estudei. Pai, mãe, eu me alimentei. Pai, mãe, eu falo inglês. Muda a vida de uma criança. Começa a mudar porque ela tem autoestima, orgulho de ter estudado numa boa escola, com ar-condicionado, aprendeu com tablets. Essas crianças são digitais, não são analógicas. Todas gostam do seu celular. Todas têm essa oportunidade. Isso que nós fizemos em São Paulo, Mário, eu quero fazer para o Brasil. E é obrigação do governo federal financiar escolas de tempo integral. Os estados não têm condição de fazer. Nós tivemos em São Paulo, e eu sei a dificuldade que foi e o custo que isso representou. Claro. Se eleito presidente da República do Brasil, nós vamos colocar escolas de tempo integral em todo o Brasil, para que as crianças possam ser alimentadas, para que possam ser educadas, para que não fiquem nas ruas, para que tenham uniforme, para que tenham material, para que tenham o seu tablet, o seu computador portátil para levar para sua casa ou deixar na sua sala de aula, para estarem conectados e terem emprego, terem oportunidades, se tornarem empreendedores. Isso é o que vai mudar o Brasil, Mário. A educação muda o país. Muda o país. João, eu estou sendo aqui coagido por sua assessoria, já estão quase querendo me bater porque estou roubando seu tempo aqui. Agora, eu queria homenagear uma assessora sua, Márcia Franco. Grande Marcinha. Rapaz, ela... Sua admiradora. Comigo, rapaz, ela é fantástica, viu? Você tem que agradecer muito a ela, porque essa aí trabalha por você de um jeito, rapaz. Concordo plenamente. Maravilhosa. Eu estou conhecendo pessoalmente agora. Sua admiradora. E aqui o nosso querido Embaçaí. E você, João, que prazer enorme, pode ter certeza disso, viu? Obrigado, Mário. E volte aqui quantas vezes você puder e quiser. Obrigado, Mário. Você vai ter sempre a casa aberta aqui para você. Obrigado, Mário. Tá? Com você eu tenho a casa aberta e o coração aberto. Isso. O meu e o seu. Isso. Viva Mário Kertz. Viva a Bahia, meu amigo. Viva o Brasil, Mário. Viva, obrigado. Viva. Tchau, pessoal.